Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen andou aprontando aqui contra gigantes do xadrez mundial. A gente tem aqui o Carlsen jogando contra o super russo Dmitry Andreikin com 3.227 de rating e o Carlsen com 3.352. Dois gigantes. A gente vai ver uma miniatura aqui e como a partida é tão curta, depois vou mostrar outra maravilhosa. O Magnus Carlsen tá aprontando das boas. Entre uma fralda e outra, né? Entre uma troca de fralda e outra do filhinho dele, ele vai jogar uma partida no chess.com e traz essas pérolas aqui pra gente. Bora dar uma olhada, Magnus Carlsen abre com o peão do rei, temos aqui E4, C5 a defesa siciliana e aqui cavalo C3, a siciliana fechada, galera. Como é que joga, Rafa, essa siciliana fechada? Não faço ideia. Então, você pode usar, o que eu faço, tá? Eu uso esse aplicativo aqui, o Lotus Chess, tá? Então eu vou lá, tenho aqui as aberturas de brancas, tenho as aberturas aqui de negras e eu posso escolher a abertura que eu quero e eu vou ser treinado de acordo com as minhas partidas, tá? Então eu peguei aqui a siciliana, por exemplo. Aqui ele está mostrando a variante Najdorf, ele vai me mostrar a variante Najdorf, vai treinar, que é o que eu tenho jogado. Mas eu posso ir lá, por exemplo, na escandinava. Será que ele vai falar que minha variante aqui eu preciso começar a mudar? Vamos ver aqui na nossa escandinava, vai? Então o peão do rei e as pretas jogaram um peão dama, aqui a gente vai tomar, vamos aprender. E aqui vai desenvolver o cavalo, não vai jogar esse A4 aqui, ó. Esse lance não faz parte dessa abertura, escolha outro, tá bom. Vamos aprender a jogar o padrão aqui, né? Traz o cavalo, avança o peão, desenvolve aqui o cavalo, dá uma questionada. E é isso, bora tentar de novo, ele vai fazer eu repetir aqui, ele vai repetir pra ver se eu aprendi. Agora ele não vai mais me dar seta, tá vendo? Então aqui a gente tem que ver se realmente deu pra aprender, né? Então aqui o H3zinho, bora. E assim vai, agora ele vai me mostrar a variante Lasker, que é essa variante que a gente acabou de jogar. Então vamos fazer aqui de novo, né? Joga o lance que você aprendeu, parabéns. E por aí vai, galera, você pode ficar... Olha quanto tempo a gente gastou aqui, nada. E olha quanta coisa já deu pra pegar, né? E por aí vai, agora ele vai pra variante Marshall. Então você pode 10, 15 minutinhos, 20 minutinhos, o tanto de repertório que você vai montando. Se você jogar todo dia, treinar um pouquinho... É muito conhecimento, tá? Gostou? Aplicativo Lotus Chess, o link tá aqui na descrição do vídeo, também tá no comentário fixado. E se você baixar usando o nosso link, você também acaba ajudando aí o canal, tá bom? Então é isso, aplicativo Lotus Chess, aproveita. Muito bem, galera, bora voltar aqui para a nossa partida siciliana fechada. Vamos ver o Carlsen jogando. Um D6, F4 já, então a variante Grand Prix. Temos aqui G6, cavalo vem para F3, bispo agarra a longa diagonal. E aqui o Magnus Carlsen segue com o desenvolvimento, preparando para colocar o rei em segurança. Bispo cobre, o Carlsen segue com expansão aqui do peão na ala da dama, trazendo mais uma proteção. Afinal de contas, essa proteção aqui é um pouquinho capenga. Não que isso fosse um problema aqui, por exemplo, eu poderia rocar tranquilamente, que depois de bispo toma você poderia jogar esse lance intermediário antes de retomar, né? Antes de retomar, seja com esse peão ou com outro. Mas a partida seguiu com A4. O Magnus Carlsen trouxe mais uma defesa. Afinal de contas, você transformar um peão da torre num peão um pouco mais centralizado é bem melhor, né? Cavalo C6 foi jogado. Roque coloca o rei em segurança. A6 segue o desarolho. E aqui, Magnus Carlsen segue com o bispo C4, colocando o bispo em segurança. E6 já tenta evitar os perigosos ataques nas casas claras. D3, o outro bispo quer jogar. E o cavalo vem para o jogo, as pretas preparando para guardar o rei. E o Carlsen já aproveita e passa a dama. Uma manobra muito comum em várias aberturas que tem F4, né? E a mesma coisa das pretas com F5, depois do roque, a dama vai para E8. É uma maneira não com peão em G6, né? É uma maneira da dama ganhar mobilidade, né? Então o Magnus Carlsen já prepara as armas aí na ala do rei. Cavalo B4 foi jogado dizendo o seguinte, a dama descuidou aqui do peão, eu vou pra cima. E o Magnus Carlsen segue com bispo B3, um passito bailar, defendeu aqui. Agora cavalo de em C6 foi jogado e o Magnus Carlsen rasga um F5 aqui, perigosíssimo. E seguindo o princípio de que se o adversário tem o rei no centro, você deve buscar uma ruptura de peão. Olha o perigo aqui da posição. Dmitry Andreikin coloca o rei em segurança, né? Aqui não é hora de pensar, eu vou ganhar peão, já toma aqui com cheque já, né? Então cuidado. Aqui, sei lá, a dama cobre e
as brancas estão melhores aqui, né? Tem um problema aqui de garfo e tal, né? Que esse bispo toma, bispo G5, e pelo preço de um peão, o Magnus Carlsen tem um desenvolvimento muito forte, né? Aqui a dama tá cravada, por exemplo, já recupera material com lucro, né? Aqui não dava para tomar o bispo porque estava cravado, e aqui por aí vai, né? Aqui pode tomar e por aí vai. As brancas estão melhores. Por isso a partida seguiu com o roque. O Andrei Kim não brinca em serviço. Magnus Carlsen segue com bispo G5 atacando a dama. Dama B6 vai para o contra-ataque. E o Magnus Carlsen rasga um F6 aqui, não se incomodando com C4, hein? Esse lance viria com cheque, mas poderia seguir com o bispo em E3, não dando tempo de capturar o bispo, mantendo o bispo aqui atacado, e depois que a dama, por exemplo, escapasse, você captura o bispo atacando a torre, brancas devem ganhar. Por isso o lance jogado foi bispo H8. Opa, o rei tá ficando sem casa, hein? A casa de H8 estava disponível, não tá mais. O Magnus Carlsen segue com o lance rei H1, show de bola, tirando aqui a dama dessa diagonal. E aqui o Dmitry Andreikin fala, preciso ganhar do Carlsen, joga esse lance cavalo por peão, né? O que é esse lance aqui? Ele tá querendo que o Magnus Carlsen capture aqui o cavalo e vai cair o bispo dele. E o Magnus Carlsen faz isso, ele não liga. Ele captura aqui o peão, o Dmitry Andreikin por enquanto tem um peão a mais. E agora o Magnus Carlsen segue com o lance dama em H4, trazendo as peças para o ataque. O Dmitry Andreikin, que já tem um peão a mais, fala, oba, se sente ambicioso e fica com 2 peões a mais. Galera, o peão de B2 é tipo o Lago Ness, é tipo o Triângulo das Bermudas do xadrez. O peão de B2, eu acabei de inventar uma frase, espero que fique se tiver algum legado que eu possa deixar para o xadrez, é essa frase que eu acabei de inventar. O peão de B2 é o Lago Ness, não, Rafa, fala essa frase direito que é uma frase histórica. Uma frase histórica não pode gaguejar. Então fala de novo, como se fosse Martin Luther King, esses caras aí, vai. O peão de B2 é o Triângulo das Bermudas do xadrez. Gostaram dessa frase? É uma frase para entrar para a história. É o Triângulo das Bermudas do xadrez, é um peão envenenado, é um peão que as coisas somem. A partida seguiu com torre de A em C1, protegendo agora aqui o cachorro. A dama tá fora de jogo, hein? A dama não tá conseguindo defender esse rei. Aliás, quem é que tá defendendo o rei? Ninguém. A torre tá longe, a dama tá escondida. Essas duas peças aqui, não sei, é figurante com todo respeito, figurante da Praça é Nossa, né? Aliás, muitos figurantes depois fizeram carreira, mas ué, fazer o quê? Tem que começar de algum jeito, né? Esses, por enquanto, são os figurantes da Praça é Nossa. E agora, nossa, desenterrou, hein? Se você sabe o que é Praça é Nossa, mas se bem que acho que teve remake, né? Enfim, agora é o seguinte, galera, os figurantes da Praça é Nossa aqui, não sei o que tá atrapalhando, tá todo mundo atrapalhando o rei aqui, os caras folgados pra caramba. Vamos ver como é que segue o jogo. Cavalo em E5 foi jogado. Opa! Magnus Carlsen vai castigar aqui esse erro. Carlsen segue com cavalo toma, peão toma, e agora olha o lance, cavalo D1, pendurou a torre, calma, o bispo tá defendendo, dama atacada, dama vem pra E2, olha o perigo atacando aqui a torre, e o Carlsen joga o torre F3, um lance que você fala o quê? Vai levar mate, né? Mas calma, dama E1 não é possível, a dama tá controlando, mas é um lance arriscado, né? A única peça que tava defendendo aqui a fileira do fundo sobe, né? E não dá pra jogar a dama em F1, porque a torre volta, pisando na cabeça, e por isso a partida segue com o lance C4. C4 é um lance meio... O computador gosta desse lance, para ver como é que já não tem lance aqui para as pretas, né? Magnus Carlsen segue com cavalo C3. Caramba, atacando a dama. Por enquanto o peão está protegido, dama atacada. A dama volta para a casa de B2 fazendo contato na torre, mas agora está protegido, está tudo protegido, ó. E agora é a vez do Carlsen. E o Carlsen segue simplesmente com dama em H6, galera. E por isso, Dmitry Andreikin abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, vai dar mate, haja o que houver, né? Vai dar mate aqui. Então, por exemplo, qualquer lance aqui, o que você quer fazer? Quero tirar essa torre e vou dar espaço aqui pro rei, vou jogar ela bem longe, né? Não adianta nada, tá vindo torre H3. Ah, mas agora eu vou jogar bispo aqui, ó, pra dar casa de F8 aqui pro rei depois de dama por H7, por exemplo. Aqui você vai tomar. Ah, mas agora pendurou a torre. Não, porque a dama tá defendendo. Vocês perceberam? Não tem defesa isso aqui, né? Vai levar mate em poucos lances. Bora dar uma olhada no relatório e vou mostrar outra, que essa aqui teve 23 lances, foi uma miniatura, né? Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. Agora eu tô chique aqui com 2 monitores. 97% de precisão aqui pro Magnus Carlsen. 82.4. Não, eu tô falando que eu tô chique porque eu tava lá no cativeiro do Crico. O quê?
Dá, não pode falar? Não, eu tava em algum outro lugar, vocês viram nos vídeos anteriores, né, que eu não tava no meu QG principal aqui, então é uma delícia, eu adoro meus monitores, eu adoro minha estrutura aqui, Quando eu saio dela, tudo bem, a gente dá um jeito também, né? Mas quando volta é tão bom. Magnus Carlsen, 97% de precisão, galera. O Dmitry Andrekin jogou bem, fez 82%, mas ele encarou o Big Boss do xadrez. Não é nem que fez assim, um fez 82, outro fez 86. Não, o Carlsen, 97% de precisão. Ele jogou igual o Stockfish. Ele é o pai do Stockfish, todo mundo sabe disso. Ele é o treinador do peixe. Agora é o seguinte, galera. Essa foi a surra que ele deu no Dmitry Andrekin. E agora a gente vai ver o Magnus Carlsen contra o Greenfile. Quem que é esse Greenfile? Eu não sei, mas o cara tem quase 3.000 de rating. Ele deve ser bom. É dos Estados Unidos esse cara aqui. Vamos ver a partida. O Carlsen abriu aqui com o peão do rei. Temos aqui mais uma siciliana, olha aí. Cavalinho F3, D6. E aqui bispo C4. Magnus Carlsen imediatamente coloca... Ele tá gostando de atacar em F7, hein? E6 aqui o Greenfire segura a bronca. Rock coloca o rei em segurança. O Carlsen já desenvolveu rápido, né? Olha só, ele fez aqui o feijão com arroz, galera. Dominou o centro, desenvolveu as peças e protegeu o rei. As pretas ainda não. Não é que as pretas estão ruins, mas precisam desenvolver. Cavalo em F6 foi jogado, a torre vem para a coluna E e agora A6, mais um lance aí que não está desenvolvendo, talvez devesse ter jogado um bispo E7 aqui, para preparar para rocar, cuidado, hein? Carlsen rasga um A4, o cavalo C6 foi jogado D3 e aqui o bispo sai para o jogo finalmente depois da movimentação do bispo, o rei fica aqui em segurança. Beleza! Magnus Carlsen joga um C3, controla os saltos do cachorro e mais do que isso, dá a casa de C2 para o bispo. Torre vem para a coluna B, preparando o B5. Magnus Carlsen não dá tempo, imediatamente estoura ao centro. Temos trocas, quando o B5 chega, Magnus Carlsen vai para as trocas. Peão toma, e segue com o lance cavalo C3 desenvolvendo. Greenfile ataca o cavalo aqui do Magnus Carlsen. O Carlsen aproveita para levar o cavalo dele para a ala do rei. E agora, pendurou aqui o peão, o que está acontecendo? O lance jogado foi cavalo A5. Por que essa turma não gosta de capturar peão? Vamos desmistificar isso. Ô Rafa, eu já percebi que esses caras de 3.000 de rate, eles nunca capturam um peão. O que que é? É porque é chique, galera. É igual jantar, é casamento. Você chega morrendo de fome, né? E aí você tem que ficar lá esperando a hora certa, não sei o quê. Vem um negocinho, você fala, não, agora não. Tá morrendo de fome, tá louco pra pegar aquele canapé, né? Tá louco pra pegar aquele negocinho. Não, agora não, muito obrigado. Estou aguardando uma pessoa. Rapaz, pega logo esse peão, né? Agora, aqui não poderia. Por quê? Aqui é um canapé danado. Esse canapé aqui tá desde anteontem. Porque, ó, dama Macedônia, galera. Esse aqui é o problema, né? Vai ganhar material. Não tem algum lance que possa defender esses dois cavalos, não tem um cavalo que possa defender o outro, não dá. Por isso, olha aí, bem jogado pelo Carlsen, hein? O cara tá ligado em tudo. A partida seguiu com o cavalo em A5 e esse lance então, agora sim, parece estar ameaçando aqui o peão. E o Magnus Carlsen segue com o bispo C2 defendendo. Bispo B7, o Rafa dava para rasgar um B3 aqui, dava também, era bom. Mas bispo B7 também é bom. Intensificando a pressão para cima do peão e agora esse peão ganhou mais duas defesas com um lance só, né? O cavalo e a torre agora. Então já são 4 defesas contra 2 ataques. O peão tá garantido. Dama C7 foi jogado. Bispo D3 liberando a coluna C aqui. De repente para um futuro ataque da torre, hein? Torre vem para a coluna C. Magnus Carlsen passa o bispo aqui para F4. Dá a casa de C1 para a torre. E aqui dama B6. Sai da coluna C. E o Magnus Carlsen aproveita essa posição para começar um ataque aqui na ala do rei com H4. Não é legal esse lance? Chique, né? Parece o lance do Firuja. Mandou um H4 do Firuja. Cavalo C4 foi jogado aqui pelo Greenfile. Eu tô atacando o seu peão. Olha aí que legal, né? O Magnus Carlsen aproveita, joga dama em E2, que é um lance de defesa e é um lance de ataque, porque ele protegeu, ele atacou, e agora cavalo volta para casa de A5. E o Magnus Carlsen falou, mas o que essa turma tá fazendo aqui? Todo mundo aqui na ala da dama, ok, para proteger esse peão, o que tá fazendo? O cavalo no canto, preguiçoso pra caramba. O Magnus Carlsen não quer saber, segue com torre de A em D1, olha o exército todo aqui do Carlsen, D5 também teria sido bom, e agora... Greenfile aqui pensando que tá tudo certo, joga um H6 maroto. Magnus Carlsen rasga já um E5, ataca o cachorro. E aqui cavalo centralizado foi jogado atacando o bispo. Aqui, galera, o Magnus Carlsen vai pro lance dama em E4, que o computador xinga, né? Xinga aqui esse lance, fala, lance horroroso, não sabe de nada. Agora, por quê? Eu mostrei isso, eu tava analisando essa posição.
E aconteceu um fato curioso. O meu vizinho tava passando por aqui, o Felipinho. E ele é conhecido aqui, ele é neto enfim. E ele passou aqui na janela, de boa, assim. Ele, ô, Rafa, e aí, beleza, beleza. Ele bateu o olho e falou, ô, bispo por H6 aí, hein? E foi embora. Eu falei, mentira. Aí eu chamei ele, falei, não, volta aqui, bispo por H6, depois o quê? Depois de peão toma. Ele falou, aí sim, joga dama E4, ameaçando aqui mate em 2. Né? Eu falei, pô, legal, mas aqui tem rei F8. Ele falou, não tem problema, dama H7 ameaça mate do mesmo jeito. Eu falei, mas aqui as pretas escapam com rei E8. Ele falou, não, isso é impressão sua, porque aqui tem peão por F6, peão por D6 atacando o bispo. Eu falei, pretas tem esse lance intermediário aqui, expulsando a dama. Ele falou, aí que é o problema, dama G7 foi jogado. Eu falei, ué, aqui dá pra jogar um bispo por cavalo, tranquilo, eu vou querer trocar peça. Ele falou, então, tudo que eu enxerguei foi, depois de bispo por cavalo tem torre por E6. Eu falei, nossa, mas é verdade, né? Porque se peão toma, tá levando checkmate aqui com dama por E7. Eu falei, mas como é que você viu tudo isso? Ele falou, não, mas como é que você não viu, né? Eu falei, mas você bateu o olho 1 segundo. Pois é, galera. Histórias do famoso Felipinho aqui do bairro, né? Todo mundo... tem uma turma que conhece as histórias do Felipe. Ele é tudo... mas aqui, quem que vai jogar? Aí não tem, já virou uma posição bem mentirosa, né? Bem fictícia. Vamos voltar para a realidade aqui. O Magnus Carlsen não viu o lance do Felipinho. Joga aqui com o lance dama em E4 direto. Opa! Tá ameaçando mate em 2 de qualquer maneira, hein? E agora temos o lance rei F8. O Green File vai para esse tipo de defesa. Seria melhor aqui esse lance, ó. Esse lance não é tão difícil, esse não é tão fictício. É um tático até que simples, porque esse lance defende em H7, ataca a dama várias vezes, não dá tempo de capturar o cavalo, a dama está atacada também pelo bispo, e você pode tentar repetir a posição ou tentar salvar de alguma maneira. Mas aqui o lance jogado foi rei F8 e agora o Magnus Carlsen vai para riba dele. Dama em H7, pendurou o bispo. Não dá tempo de tomar aqui o bispo porque a ameaça é dama em H8 com checkmate. Por isso aqui o Green File segue com o lance rei E8, vai escapando com o rei. O Magnus Carlsen vai para cima, vai defender o bispo? Não! Peão por peão foi jogado, atacando também o bispo. Cavalo por F4 tenta trocar peça. Magnus Carlsen segue com peão por bispo e agora bispo por cavalo trocando material. E agora, peão por bispo? Nada disso. Magnus Carlsen segue com dama G8, dama G-dom. Não, dama G-dom é o dama G2, né? Mas dama G8 é o quê? Dama G... É o dama G8. Cheque com o dedo na cara. Rei por E7 foi jogado e agora o Carlsen segue com cavalo em F5 aqui com cheque. Rafa, ele acabou de sacrificar o cavalo. Não, esse lance não é um sacrifício, porque se capturar o cavalo agora, você come o rei aqui com a torre, né? Aí você quebra a cruz dele ainda, faz assim, e sai correndo pelo salão. Por isso, não dá para capturar o cavalo. Por isso, a partida seguiu com rei D7. E agora, dama por F7 com cheque. Nada de recuperar a peça, galera. O Magnus Carlsen tá indo para cima do rei. Tá fazendo uma caça aqui ao rei. Ele montou uma rede de mate no meio do tabuleiro. Porque depois de rei C6 e simplesmente torre C1, galera... Olha que posição bonita. O Green File abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Olha que legal, galera. Todas as peças cooperando aqui. Isso aqui é muito legal, né? Todo mundo tirando aqui as casas. A própria dama tirando uma possível casa de fuga. Só sobrou aqui essa casa de D5 aqui. Eu vou pintar de outra cor, ó. Só sobrou a casa de D5. O rei teria que vir pra cá. Ou interpor com o cavalo, não ia mudar muita coisa. Teria que vir aqui, vamos colocar uma possível continuação. Teria que vir pra casa de D5. E aqui, olha que bonito esse checkmate. Torre aqui em E5, olha que legal, o peão participando porque está defendendo a torre, o cavalo participando porque está defendendo o peão, o bispo está participando junto com a torre para tirar essa casa de fuga e junto com essa outra torre para tirar essa casa de fuga, o peão e a torre e as outras torres tirando aqui, a torre tirando aqui essa casa de fuga, o cavalo tirando aqui essa casa de fuga, teria um checkmate com praticamente a cooperação aqui de muitas peças, né? Harmonia, um ataque coordenado, maestria pura. Magnus Carlsen, galera, que fez aqui nessa partida, deve ter sido alta também a precisão, vamos ver, 90 e tanto aqui, 92,3% de precisão, com direito a um lance brilhante aqui do Magnus Carlsen, jogou para 3.500 aqui, cara, não tem adversário pro Carlsen. E aqui o lance brilhante, dama em H7 aqui, deixando tudo, né, indo pro ataque. Muito bem, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessas partidas do Magnus Carlsen e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!